Questão 2, da prova do ITA de 2023, primeira fase. Um disco de raio R com centro em O pode girar livremente em um plano horizontal sem atrito em torno de um eixo fixo que passa por O. Uma mola de comprimento natural L tem uma das suas extremidades articuladas a um ponto fixo na parede. Este ponto está localizado a uma distância L do ponto O, né? Então, tá aqui, ó, a distância L do ponto O. A outra extremidade está articulada à borda do disco, em uma posição cujo movimento será analisado a seguir. Inicialmente, a mola se encontra em orientação perpendicular à parede e seu comprimento está reduzido a x igual a L menos R, como mostra a figura. Considere que os pontos A e B são pontos fixos do espaço e que R é menor do que L. A seguir são feitas algumas afirmações sobre esse sistema. Então, é de novo para ver qual afirmação é verdadeira ou falsa, né? E é para somar esses valores aqui das opções verdadeiras. 1. O sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio, A e B, sendo ambos instáveis. 2. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, este último continuará completando voltas indefinidamente, contanto que não haja nenhuma dissipação de energia. 4. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, este pode não completar uma volta se a sua massa for muito grande e a constante elástica for muito pequena, mesmo sem haver dissipação de energia. 8. Seja C um ponto fixo no espaço a uma distância R de O, se o ângulo AOC for menor do que 30 graus, C nunca será um ponto de equilíbrio estável. E aí é para somar os números correspondentes às afirmações verdadeiras. Vamos lá, vamos analisar um por um. Primeiro, a primeira fala que o sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio, A e B. Né? Então, aqui fala que tem apenas A e B. Porém, isso não é verdade, né? Esses são os dois desequilíbrios instáveis. A gente tem também equilíbrios estáveis, que seria, por exemplo, um ponto C, que seria quando a mola não estaria nem esticada, nem comprimida, que seria quando ela tivesse o comprimento L, que é o comprimento natural dela. Também aqui para outra parte, né? Deixa eu pôr para cá. Um outro ponto aqui, que eu vou chamar de D, que seria também quando a mola não estaria nem comprimida, nem esticada, teria o comprimento natural dela. Ela estaria em equilíbrio estável, né? Ela não estaria em movimento, estaria no equilíbrio dela, estável, porque ela teria esse comprimento natural. Então, A1 é falsa, porque fala que só tem esses dois equilíbrios instáveis, sendo que tem outros dois equilíbrios que são estáveis. Então, A1 é falsa. A2. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, este último continuará completando voltas indefinidamente, contanto que não haja nenhuma dissipação de energia. Bom, se for aplicado um torque impulsivo, o que vai acontecer? Esse disco ele vai adquirir uma energia cinética e como não vai ter dissipação de energia, vai continuar se movimentando. Então, essa 2 ela é verdadeira. E a que vale 4, né, que no final a gente vai somar as coisas, ela diz o contrário, né, da 2. Ela fala que se um toque impulsivo for aplicado ao disco, este pode não completar uma volta se a sua massa for muito grande e a constante elástica for muito pequena, mesmo sem haver dissipação. Não, essa é falsa. A 2 ser verdadeira implica, né, que a 4 é falsa.
E a 8, seja C um ponto fixo no espaço a uma distância R de O. Aí falando que esse ângulo formado aqui for menor que 30 graus, C nunca será um ponto de equilíbrio estável. O que precisa para ser um equilíbrio estável? É o que? Ter o comprimento L. Então, vamos analisar se tivesse o comprimento L. Eu vou transformar isso daqui, deixa eu até mudar de cor para ficar visível o que vai ser feito. Vou transformar isso daqui, num triângulo. Tentar fazer reto, tá, gente? Isso daqui vai virar um triângulo. E o ângulo que tá falando é esse aqui, esse ângulo aqui. Então, vai ser isso que eu vou analisar. Especificamente esse ângulo. Porque é quando tem o equilíbrio estável. A gente quer analisar o ângulo no caso do equilíbrio estável. Para o equilíbrio ser estável, a mola vai ter que estar no comprimento L. Essa parte do triângulo é L. E esse tamanho aqui é R, né? Que é essa distância do centro até aqui. Então, a gente vai descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Então, vai ser, a gente vai usar a lei dos cossenos. Então, vai ser L ao quadrado é igual a L ao quadrado mais... Por que L? Porque é o que é oposto a esse ângulo, né? Se você lembrar da lei dos cossenos. Mais R ao quadrado menos 2 vezes L vezes R vezes cosseno de θ. Então, aqui, L ao quadrado menos L ao quadrado, o que a gente vai ter? R ao quadrado é igual a 2L R cosseno de θ. Considerando que o R é um valor que existe, ele não é zero, a gente pode dividir por R nos dois lados. Então, R é igual a 2L cosseno de θ. E com isso a gente tem que o cosseno de θ é igual a R sobre 2L, tá? Então, vou continuar aqui. Cosseno de θ é igual a L sobre 2R. Bom, só que a gente... Opa, é R sobre 2L? R sobre 2L, ó. Pera aí, errei aqui. Deixa eu só apagar rapidinho. Pronto. É igual a R sobre 2L. Lembrando que, né, R é menor do que L, né, como o próprio problema diz, como a imagem mostra e tudo mais, a gente tem que, se R é menor do que L, então o cosseno de θ, ele é menor do que meio, certo? Para pensar um pouco nisso, se o R ele é menor do que L, então esse cosseno tem que ser menor do que meio. E para que valores de ângulo o cosseno é menor do que meio? Bom, ele é menor do que meio entre 60 e 90 graus. Por quê? Quanto que é o cosseno de 60? Meio. E o cosseno de 90 é zero. Então, entre 60 e 90 graus, a gente tem um cosseno sendo menor do que meio. Então, aqui, essa quarta fala, para ter um equilíbrio estável, ou seja, quando o comprimento é L, a gente faz aquele triângulo e descobre qual que é esse ângulo aqui que eles estão perguntando, né? E aí, esse ângulo, ele tem que, se o ângulo for menor do que 30, então não será um equilíbrio estável. Verdade, porque para ele ser um equilíbrio estável, ele tem que ser maior do que 60 e menor do que 90. Então, a 8 é verdadeira também.
porque ela diz que se for menor do que 30, não é equilíbrio estável. E a gente viu que para ser equilíbrio estável tem que ser maior do que 60 e menor do que 90. Então, a gente tem como corretas a 2 e a 8. Então, somando 2 mais 8, né? Somando as opções, 10, que é a alternativa E.